Tagliaferro. E aí? As denúncias do Tagliaferro vão valer? Vai acontecer alguma coisa? Hungria, meu irmão, atirar pro céu é difícil de acertar. Mas aí eu quero deixar uma batata quente na tua mão. Meu irmão, Mauro Cid, as denúncias, a delação, valeu. Por que por um lado vale e para o outro não? Eu queria entender. E eu tenho certeza, o nosso público também quer saber. Mas você colocou aqui essa batata já cozida na minha mão, pronta para comer. Recheado, sabe por quê? Parcialismo, né? A gente sempre fala aqui, o pessoal, Hungria, você está repetindo muito, mas não tem como ser diferente. Como é que a delação do X9 do tenente-coronel lá do CID vale e a do Tagliaferro não vale? E digo digo para você que vai nos assistir, está nos assistindo o seguinte: o Tagliaferro já está virando réu. E aquele que ele acusa continua, ó. Mas eu te falei, ó, olha só, juiz pensa que é Deus. Desembargador tem certeza. E o ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele tem certeza também que está acima do bem e do mal. Meu irmão. Né? Porque como é que vale para Chico não vai valer para Francisco, né? É o que eu te falei, dá tiro pro céu, tu não acerta. Pois é, e o cara que está fazendo a delação, que trabalhava ao lado, cadeira ao lado do ministro Alexandre de Moraes, né, que está dizendo as irregularidades e crimes cometidos, né? Você vê, já vem lá da eleição 2022, né, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, quer dizer, ele tem lá as provas para apresentar, já colocou, né, as transcrições, as conversas, os áudios, as mensagens de texto, e ele que é réu. Né? E aquele que ele acusa que deveria ser o réu, no mínimo, a PGR, né, investigar, não, vai investigar o X9. E aquele que ele diz que cometeu os crimes, tá, ó, sem problema nenhum. Agora, diferentemente do X9 do CID, né, o tenente-coronel do Exército, né, que caguetou lá, porque caguetou e falou muita mentira também. Porque eu conheço tanta gente, rapaz, que na hora que o bicho pega, fala fino. Oh, meu irmão. Fala fino, porque tem aquela música do Bezerra da Silva, você com um revólver na mão é um bicho feroz, é sim, sem ele, anda rebolando até muda de voz. Cara, tu canta bem, meu irmão. Eu já, com essas coisas acontecendo aí o país dividido novamente, né? Boa parte do país está aplaudindo, um monte de memes na internet, né? É verdade. Mas eu fico triste com tudo isso porque o chicote muda de mão. Pode demorar 4 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos, mas daqui a pouco muda. Aí eu quero ver eles fazer memes, né? Porque morreu alguém. Morreu aquele rapaz dos Estados Unidos, né? De direita, extrema-direita. Aí o cara vai lá comemorar a morte do cara que ele nem conhece pessoalmente, irmão. Né? O cara nunca mexeu com ele nem com a família dele. E aí eu tenho que falar, o amor venceu, meu irmão. Pois é, isso que é a tristeza que nós temos no país, os jovens aí, né, os jovens estão participando hoje, eu lembro, alguns anos atrás, né, você fala dos caras pintadas, né, tem lá de 79, que eu vou lembrar sempre, né? Tanta coisa aconteceu, tantos filmes, tantas mortes, sequestro e tal. Quer dizer, e tinha uma musiquinha que o pessoal cantava que valia, que hoje não vale. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Meu irmão, vamos passar a matéria que essa galera quer ver? Vamos lá. Mas olha só, peraí. Meu amigo, minha amiga, eu vou te pedir. Olha, esse canal aqui é o Catuque Podcast. Eu sou o professor Saar, esse aqui é o Hungria, e eu quero muito que você entenda. Aqui à mesa, nós vamos passar a verdade, para que você saia daqui sabendo todas as notícias, tudo que a gente puder passar para você. Nós não queremos formar a sua opinião, queremos que você forme a sua própria opinião a partir de tudo aquilo que seja passado. E é isso. Eu vou pedir a você, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso trabalho, vá lá, dê o seu like, compartilha, faça com que nós consigamos chegar longe. Aldinho, vamos passar a matéria? Vamos lá, vamos ler aqui. Política, né? Aqui a verdade. Denúncias de Tagliaferro. Senadores se pronunciam... É do Jornal da Cidade. Online, Jornal da Cidade Online. Isso. Denúncia de Tagliaferro. Senadores se pronunciam e mandam um duro recado a Moraes. Veja o vídeo. Opa, mas só que eu não vou ver o vídeo não, porque o vídeo é muito longo. Mas tem outro. Tem outro vídeo. Vamos botar aqui nesse vídeo aqui. Não, vamos passar direto aqui, depois a gente passa. Vamos lá. As revelações de
Eduardo Tagliaferro seguem repercutindo fortemente em Brasília. Em entrevista coletiva, senadores comentaram as denúncias do ex-assessor de Moraes, falaram sobre o julgamento de Bolsonaro e mandaram um duro recado ao ministro. Eu queria ler isso aqui, ó. A perícia confirmou tudo que Tagliaferro falou, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada por Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários, apontou o senador Flávio Bolsonaro. Então, tá ali, a perícia confirmou, correto? Vamos lá, continua. Isso, aí você vê, só fazendo, colocando uma partezinha aqui, então você vê, na contramão, quando falaram que no governo Bolsonaro, no dia da eleição, né, que a Polícia Rodoviária Federal não deixavam que eleitores chegassem até o local de votação, aí isso eles colocam como a verdade absoluta. Aí nesse caso aqui, né, que tem como a confirmação, ele demonstra, faz a demonstração toda no aparelho de smartphone dele, aí não serve, porque é contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. É incrível. Aí para o senador Magno Malta, o julgamento de Bolsonaro é ilegal e imoral. Né? Vamos continuar aí. Estão condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que não assaltou a Petrobras. Meu irmão, eu vou ler isso aqui, olha só. Estão condenando alguém que nada roubou. Eu penso assim, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que não assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro, nem por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara do ministro, correto? Uma tara pessoal. É vergonhoso que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. Disparou o nosso senador Magno Malta. Que fique claro, isso aqui não é opinião nossa. É escrito pelo Jornal da Cidade, tá ali, Magno Malta. Vamos lá? Meu irmão, a coisa tá pegando fogo. Vamos lá. Moraes está visivelmente abalado. A conta está chegando. No polêmico livro Supremo Silêncio, toda a perseguição contra parlamentares, jornalistas e outros absurdos que começaram no famigerado inquérito das fake news foram expostos. Nessa obra estão todos os relatos de censura, prisões e estranhas ações do judiciário que o sistema quer esconder a todo custo. Mas como ter esse livro na mão? Meu irmão, vamos parar por aqui que a coisa aqui é complicada. Vamos lá para outra matéria? Aí para você ver. Ó, Moraes se posiciona sobre a acusação do ex-assessor, procedimentos oficiais, regulares e documentos. Bem, isso aqui é o contraponto, né? Que o pessoal entenda, isso aqui é o contraponto do Jornal da Cidade. Então, né? aí vou ler aqui. Eduardo Tagliaferro acusa o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, de utilizar a estrutura da Corte Eleitoral para instruir e produzir provas para processo no Supremo Tribunal Federal. Isso à época. Isso à época. Estamos falando ali do ano 2022, quando teve a eleição presidencial, a eleição geral, onde por poucos votos, né, percentual pequeno, o Lula acabou vencendo o Bolsonaro. Porém, todos vão lembrar, Sá, que várias coisas que a equipe na época presidente Jair Bolsonaro queria colocar, eles proibiam. E várias coisas que prejudicavam no mesmo teor a campanha do Bolsonaro sendo produzida pelo atual presidente Lula do PT, eles permitiam. Meu irmão, olha só, deixa eu tentar te ajudar nisso aqui. A propaganda é a alma do negócio. Isso aí é um termo utilizado em marketing, correto? Quando um político está disputando uma eleição, você sabe muito bem, ele trabalha o marketing. Então ele contrata as pessoas para trabalharem, fazendo com que o nome dele avance em torno da campanha. O Bolsonaro tinha a equipe dele contratada e todas as vezes que tinha um assunto que era importante para que a população tomasse conhecimento em relação ao Lula, não era possível ser colocado porque alguém impedia. Por exemplo, a situação do aborto. Né? Muitas coisas rolaram e foi impedido de colocar. Por quê? Porque aquilo era diretamente prejudicial à campanha do adversário do Bolsonaro.
Em contrapartida, tudo que eles queriam colocar em relação ao Bolsonaro era colocado. Você vê que hoje o jovem, ele é, infelizmente, nós fomos jovens, é mais facilmente manipulado por todo tipo de noticiário. Ainda mais quando o noticiário tem a ver com eles. E você vê que o Bolsonaro hoje é repudiado por muitas falas que ele tenha tido lá atrás no passado ou falado por alguma razão. E isso nós sabemos que as empresas televisivas, né, os blogs, né, os sites, os jornais, né, tudo que você possa, rádio, tudo, músicas, cantores, artistas, todos, meu irmão, levantaram uma onda contra o Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro nunca fechou com Lei Rouanet. Bolsonaro nunca fechou com pagamento das empresas de comunicação. Bolsonaro sempre trabalhou para diminuir os gastos e cada vez mais melhorar a situação do povo. O Lula é o contrário. O Lula vive de propaganda. O Lula gasta todo o dinheiro, né, ou seja, em torno dessas condições que a gente sabe. Não vou aqui mencionar porque a gente acaba tomando martelada. Mas o governo Lula aumenta imposto e gasta excessivamente. E aí, eu queria que a gente começasse aqui vendo esse vídeo aqui. Vamos lá. Olha. A Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo de Oliveira Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a denúncia, Talhaferro tornou públicos diálogos sobre assuntos sigilosos que manteve com servidores do Supremo e também do TSE. Talhaferro era assessor-chefe de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. A PGR considera que ele fugiu do Brasil e, sabendo que estava sendo investigado, ameaçou revelar novas informações sigilosas. O STF vai abrir prazo para que a defesa se manifeste. Na sequência, a Corte deve decidir se torna o ex-assessor réu ou não. Então, a Procuradoria-Geral da República denunciou... Né? Meu irmão, para um vale, para outro não. Esse é o grande problema no Brasil. A gente sabe, cara, que ser caguete em qualquer situação é ruim. Mas esse cara tá fazendo isso para se defender. E ele tinha uma posição muito importante, né? Perdeu tudo, jogou tudo fora, na verdade. Exatamente. Para se defender não vale. Agora, para acusar, vale. Pois é, se ele está acusando, ele é o acusador e, ao mesmo tempo, está virando réu pela Procuradoria-Geral da República. Ele está tentando se defender. E, automaticamente, a PGR está colocando ele como réu. Isso aí. Né? Ele está acusando, né, o ministro Alexandre de Moraes do STF, ele acusa e a PGR coloca ele como réu. E aquele que está sendo acusado é a vítima. Então, a verdade é que o seguinte, o que parece é que ele está pulando a cerca. Ele está pulando a cerca. Ele está pulando para o outro lado. E em pulando para o outro lado, acaba se tornando adversário. Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta no Brasil. Eu queria muito que você entendesse isso. É claro que a gente tem dois lados no país. Tem um lado da esquerda e tem um lado da direita. Mas hoje eu vou considerar, a partir de agora, o lado da extrema esquerda. Porque o que eu tenho visto são coisas de extremismo vindo da esquerda. Existe a extrema-direita? Existe. Mas eu acho legal, ou melhor, eu acho ruim, porque todo mundo, quando fala qualquer ação da direita, eles cismam de colocar extrema-direita. Mas qualquer ação da esquerda, eles não colocam extrema-esquerda. Todos os fatos que vêm sendo narrados e acontecendo dia a dia, é só a esquerda. Como se fosse simples a palavra. E aí, quando chega na hora de falar da direita, eles querem pesar a mão e colocar de uma forma como se fosse extremismo. Meu irmão, a gente tem passado por problemas seríssimos. E toda hora a propagação de situações envolvendo a direita, negativamente, é muito grande. Você vê agora nesse show que teve lá em São Paulo, as pessoas chegando lá, não vou aqui citar nome, porque a gente vai gravar um programa sobre isso, saindo do palco dizendo, não, a anistia. Anistia é o baralho, né? Lá no Detal, né? Lá no Detal.
Pô, cara, isso é um absurdo, cara. Falando de pessoas, de gente, de famílias, né? Pode ter cometido um erro. Se o estuprador, o homicida, tem direito, né, à ressocialização num crime bárbaro, né? Que você chegar a matar uma pessoa, você chegar a estuprar uma pessoa, né? Ela vai presa, é condenada e automaticamente é feito um trabalho buscando a ressocialização. Uma pessoa que pintou uma estátua com batom não tem direito à ressocialização, ao arrependimento? Meu irmão, eu tô falando aqui também uma outra coisa. Eu tenho aqui, eu vou desabafar aqui, eu sou professor, cara. Eu tinha uma admiração pelo Bueno. Eu tinha uma admiração, tenho uma admiração por ele, que é um cara que sabe, um cara que desenvolve um trabalho bonito, ele sabe discorrer sobre a história. E para mim foi uma grande decepção, eu como admirador dele, assistir ele, sabe, pregando contra o Kirk, foi assassinado nos Estados Unidos, falando de um direitista, de um cara, sabe, extremista, isso e aquilo. Para mim foi uma decepção, cara. Eu digo para você, a partir de agora, eu vou pensar 2 vezes antes de assistir qualquer coisa dele. Porque, cara, para mim perdeu o valor. Perdeu o valor. Aí você vê o cantor lá, que foi e gritou, né, anistia é o tal. É o baralho. Entendeu? Ele é o que é porque é filho de quem? De uma dupla sertaneja famosa. Né? Ele teve uma dupla também com a irmã, e hoje ninguém nem sabe quem ele é, teoricamente, só sabe porque ele é oriundo desse berço. Então, assim, as pessoas, sabe, andam falando besteira, cara. E a gente precisa estão jogar pra jogando fora. mais gasolina, mais lenha na fogueira. A verdade é essa, vai E aí dividindo cada vez mais o país. Eu volto a dizer, o Zanin, ao final do processo, né, do julgamento, ele disse, agora nós vamos pacificar o Brasil. De que maneira isso vai acontecer? Não pacifica, até porque, se todos olharem também, Sá, você vê o ministro Luiz Fux, que votou a favor da absolvição do Bolsonaro, por exemplo, ele está parecendo uma criança na escola sofrendo bullying. Ele está sofrendo bullying. Você percebia, né, nos 2 votos posteriores, né, tanto do Zanin quanto da Carmen Lúcia, eu acho, para mim, uma vergonha isso acontecer, né, você diminui, né, o Supremo Tribunal Federal, né, ele tem a opção dele, votou com que ele, né, um legalista, né, é um ministro que já tem mais de 10 anos lá no Supremo Tribunal Federal, então ele, na minha opinião, passou por humilhação ali, a verdade é essa, por uma decisão que ele tomou, né, naquilo que ele entende como certo, né, e tem que ser respeitado também, e eu fico triste, porque o Brasil aí, eu fico pensando que vai ser, daqui a pouco a gente está morrendo também, já estamos com uma idade aí, daqui a pouco, mas o que vai ser para os nossos filhos, o Brasil vai ficar para os nossos netos, né? Tem que saber o que o povo quer deixar, né, para as novas gerações. Meu irmão, a gente está chegando ao final, já me chamaram aqui no ponto, né? Estamos batendo aí 20 minutos, e eu quero aqui agradecer a você por ter ficado com a gente até esse momento. Muito obrigado, mas muito mesmo. Nosso programa aqui é feito com muito carinho, com muita vontade, muita disposição, e claro, sujeito a tomar as marteladas, tá? Por isso, eu vou te pedir, o que a gente pede aqui de pagamento? A Hungria está sempre falando, né, Hungria? É que você curta, que você vá lá, dê o seu like, que você compartilhe o nosso trabalho, faça com que nós consigamos chegar longe. E, evidentemente, inscreva-se no nosso canal. Faça lá o seu comentário, porque isso ajuda o YouTube a levantar a gente. Porque esse programa aqui, eu tenho certeza, é para instruir e fazer com que todo mundo coloque o ponto de interrogação na cabeça e busque mais informação para que eles possam formar a sua própria opinião. Não é isso, Hungria? É verdade, independente de ser direita ou esquerda, se cometer o crime tem que valer para os dois, né? Não pode um lado achar que o dele cometeu o crime porque é vítima da sociedade e o outro não é vítima da sociedade, é bandido, cometendo o mesmo crime, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre vários outros temas, na qual mais uma vez eu agradeço e peço para que você possa estar mandando sugestões para a gente, perguntas para a gente poder estar respondendo, né? Um amigo, já falei, já está autorizado, ele é de esquerda, quer vir aqui debater com a gente, vai fazer um bate-papo, já está autorizado, pode ver na sua agenda, que a nossa está liberada aqui, para você participar com a gente, fazer a sua defesa. Sim. Que é natural também, dar o direito, né, da pessoa responder, acha que a gente está no campo de centro, está no campo de direita, não tem problema, vem para cá e defende a sua opinião, defende aquilo que você acha certo. Então eu peço mais uma vez que você... Rapidinho, desde que chegue aqui
e que nós não venhamos a sair daqui brigando, né? É verdade. Porque a gente é paz e amor, né? É verdade, porque nós já vimos tanta violência aí, um Não vale matando a o pena. outro, briga dentro da família. Tem Isso. pessoas que até hoje não se falam na rivalidade Lula-Bolsonaro. Né? Então, aquele que é Flamengo vai sempre dizer que o time do Flamengo é melhor que o Arrascaeta, etc. E o time do Vasco vai achar que o Verratti, né, é o melhor e acabou, e o Vasco é o melhor do que o Flamengo, é melhor que qualquer outro time do mundo. E assim vai. Aqui a gente fala, a gente coloca as matérias aqui como base, né, porque a gente não fica inventando história nenhuma. Sim. Agora a gente pede que você mande sugestões, perguntas, se inscreva no canal que é importante, curta se achar que o programa tá legal, né? Compartilhe e esteja junto com a gente também, né? Isso que é mais importante pra gente, até porque a gente não tem monetização aqui, a gente não ganha R$1, nós estamos aqui, né, tentando ajudar a população, né? Principalmente você que é jovem, procure saber da história, não deixe ninguém ficar botando, tem rede de televisão aí que fica colocando, só coloca o que interessa para eles, é do interesse deles, são milhões e milhões e milhões de reais sendo colocado na empresa, então vai defender aquele que está botando dinheiro, aquele que não coloca dinheiro eles vão massacrar. Então procure analisar e formar a sua opinião, isso que é o mais importante. É isso, tamo junto, Deus abraço. abençoe. Hopi!